Olá, sejam todos bem-vindos ao episódio de número 6 da Gama Imagem, esse podcast que a gente já está aí nessa 6ª edição, sempre trazendo um assunto novo, relevante, de temas que são do dia a dia, né, da clínica da Gama Imagem, que está localizada em Campina Grande, comigo, Heloísa Amorim. Sempre uma honra estar dividindo aqui a bancada com o Dr. Rômulo. Dr. Rômulo, bem-vindo ao seu espaço. Eu que agradeço esse momento que a gente está aqui para tratar de assunto diagnóstico por imagem. Sejam bem-vindos todos vocês que nos acompanham. Já estamos no 6º episódio falando sobre a importância dos exames em diagnóstico por imagem. Hoje vamos falar um pouco da importância dos exames em doenças do aparelho locomotor e na ortopedia. Qual exame você precisa conhecer? Para que serve? Vamos fazer um bate-papo bem interessante com você. Fique por aqui. Muito bem, antes da gente começar, eu sempre quero aqui reforçar que você precisa acessar o site da Gama Imagem, gamaimagem.com.br. Lá você pode agendar seus exames, obter resultados, tirar dúvidas também, ficar bem informado de tudo sobre esse universo, na verdade, dos exames por imagem. Então, deixa eu começar perguntando, né, como é que esses exames, né, de imagem, eles são relacionados a diagnósticos de ortopedia, de aparelhos, doenças do aparelho locomotor. Como é que ele auxilia no dia a dia? A avaliação dos exames em ortopedia foi uma das áreas na medicina que mais se beneficiou com o diagnóstico por imagem, os exames complementares em diagnóstico por imagem. Ela começou a ser utilizada desde a descoberta dos raios-x com Reuter, onde podemos analisar a cortical, a medular das estruturas ósseas, a avaliação das fraturas, a avaliação da integridade óssea. Depois veio a tomografia computadorizada, que permitiu um pouco mais que a radiografia, podendo avaliar estruturas de partes moles, os músculos. E, por último, veio a ressonância magnética. Não menos importante que ela, temos o ultrassom. O ultrassom, ele é um exame em diagnóstico por imagem que evoluiu muito no decorrer do tempo, possibilitando a avaliação muscular, a avaliação dos tendões, ligamentos e oferecendo diagnósticos rápidos, precisos na área de ortopedia, na área de medicina desportiva. E com qual finalidade? A finalidade de um diagnóstico precoce e um tratamento eficiente na área desportiva, naquele situação dos desportistas de final de semana que estávamos conversando aqui. Verdade. Porque um diagnóstico precoce evita a progressão de uma lesão, um tratamento eficiente para aquele determinado paciente. Doutor, eu queria que o senhor explicasse qual é essa diferença, né, da radiografia, da tomografia, da ressonância, nesse diagnóstico de tratamento de doença do aparelho locomotor. A gente fala muito e ouve falar muito dos raios-x, são simples, né? As emergências estão cheias, então é o primeiro exame que todo mundo se depara, mas qual a diferença entre cada um deles, especificamente voltado para diagnóstico a doenças do aparelho locomotor? Na área de diagnóstico por imagem, nós temos duas situações, né? Aqueles exames que utilizam radiação ionizante, que é a radiografia, famoso raio-x, e tomografia computadorizada, também utiliza radiação ionizante. E temos o exame que não utiliza radiação ionizante, que é o ultrassom, que utiliza o som, né? Então, emite um som, uma frequência, uma amplitude de som que vai até a estrutura onde a gente vai querer analisar e volta transformando esse som em imagem. E a ressonância magnética, que é um campo magnético que vai também analisar estruturas ósseas, estruturas musculares, tendões, de forma a trazer um diagnóstico mais preciso. Então, a ressonância magnética e ultrassom foi uma das áreas de medicina diagnóstica que mais se desenvolveu nos últimos anos, trazendo eficiência para um diagnóstico precoce nas lesões musculares, nas lesões ligamentares, nas lesões meniscais, na situação do joelho. É um dos exames mais solicitados hoje em dia na área de medicina diagnóstica e podendo, dessa forma, com diagnóstico preciso, evitar a perda funcional naquele paciente, porque eu, tratando precocemente,
eu posso fazer voltar um atleta de alto nível, fazer o acompanhamento dele de forma mais precoce, mais assertiva. E também o paciente que começou a fazer seu exercício, sua atividade física, sua mudança de hábito diário. Para quê? Para ele não ter uma perda funcional, fazer um diagnóstico mais assertivo, tomar uma conduta mais correta e tratar mais precocemente o paciente. Então, quanto mais cedo ele fizer o diagnóstico, os exames de imagem estão aí para ajudar isso. A gente vê bastante, né? Muitas pessoas se acidentando aí com fraturas e lesões, principalmente joelho, como o senhor falou também, e ombros também, né? Ombro é uma parte muito delicada do corpo, do nosso corpo humano, e até para também voltar à vida funcional das pessoas. Esses exames de imagem, eles são decisivos também, né, nesse tratamento, junto com outros profissionais, né? Exatamente. Então, os exames de diagnóstico por imagem, eles são divididos em exames de baixa complexidade e exames de alta complexidade. A partir do momento que você tem uma dor, geralmente começa dessa forma, né? O paciente estava praticando uma atividade desportiva, seja beach tênis, vôlei de praia, futebol de areia, e aí ele teve uma contusão, teve uma torção. A partir dali, ele deve procurar um profissional da área de saúde para poder fazer uma avaliação física, uma anamnese, e ele vai decidir qual é o melhor exame diagnóstico para ele. Nós temos os traumatismos de baixo impacto e de alto impacto, né? A radiografia ela é excelente para avaliar a integridade óssea, então vai ver grandes fraturas ou médias fraturas, pequenas fraturas, que são aquelas fraturas de atletas, a famosa fratura de estresse, de corredores, maratonistas, né? A ressonância é mais eficiente na detecção dessas pequenas fraturas, porque ela tem uma maior sensibilidade na detecção em relação à radiografia e à tomografia computadorizada. Então, a ressonância, ela consegue muito bem me mostrar a avaliação óssea. Além disso, me mostra muito bem a avaliação de estruturas moles. Quem são estruturas moles? Os músculos, tendões, ligamentos, meniscos. A ressonância tem maior eficiência nessa situação. Mas, se você não tiver acesso a um exame de ressonância magnética naquele momento agudo, o ultrassom também vai ser um excelente exame. Então, você falou muito bem aí, né? Nos desportistas que tem aquela dor no ombro, e o ombro ele é uma articulação que sofre bastante com os nossos movimentos. Então, nós temos ali o manguito rotador, que é um grupo de músculos formado do tendão supraespinhoso, tendão infraespinhoso, subescapular e o cabo longo do bíceps. São 4 tendões que seguram o nosso ombro no lugar. Então, o ultrassom ele é muito bom para ver se está uma alteração, as famosas tendinites, as inflamações, as bursites. Então, são diagnósticos mais simples que um bom médico radiologista, treinado, capacitado para avaliação pelo ultrassom, pode dar essa afirmação. A partir dali, existe a necessidade ou não de fazer uma ressonância. Se o diagnóstico for um diagnóstico mais simples, ele pode continuar o acompanhamento com o ultrassom. Se o ultrassom não mostrou nenhuma alteração e o paciente continua tendo dor, continua tendo uma limitação funcional, aí entra a hora de fazer uma ressonância, porque eu tenho que analisar estruturas menores, né, que o ultrassom tem menor sensibilidade, como o lábio glenoidal. O que é o lábio glenoidal? O lábio glenoidal é a parte cartilaginosa que faz a acomodação da cabeça do húmero e o osso da escápula, onde aquela articulação ela tem que ter um revestimento cartilaginoso para proteger as estruturas que ficam sempre em contato entre si. E a ressonância é muito melhor para fazer essa avaliação. Se o senhor me permite, eu vou até trazer um caso particular meu, inclusive, na pandemia, né? Na pandemia, eu sofri um acidente doméstico em casa, o piso molhado, e aí agora eu sou paciente, tá? Não sou aqui jornalista. Sofri esse acidente dentro de casa, para o prejuízo não ser maior, né? E a queda não ser na coluna diretamente, eu me joguei de lado. Quando eu me joguei de lado na queda, lesionei o ombro. E aí fiquei paralisada, imobilizada. Achei que tinha quebrado tudo, enfim. Procurei uma emergência, né, ortopédica. E no momento, me fizeram um exame de raio-x.
Nada foi detectado, mas imobilizaram. E aí eu passei um mês com esse braço imobilizado, tomando muita medicação. E aí, quando eu tentava tirar o braço, eu sentia que cada vez mais o braço atrofiava. Mas antes de completar o mês, eu voltei para esse mesmo médico, repeti o exame de raio-x e nada foi detectado. Mas a gente percebe que tinha alguma coisa errada, né? A pessoa que sofreu a lesão percebe. Se eu vou perder a função funcional do meu braço esquerdo. Então, eu não conseguia fazer aquele trabalho de formiguinha, de levantar a mão na parede. Eu não conseguia. E aí, fui para outro especialista, para outra clínica. Não tinha gama, né? Não tinha gama para eu ir. E aí, esse outro médico até disse assim, está completamente errado. Esse exame de raio-x já devia ter sido descartado. Você agora vai para uma ressonância. E aí, na ressonância, mostrou, né? Já fui direto para a ressonância, não fui nem para a ultrassom. Porque depois de um mês, eu tinha perdido a função totalmente do meu braço. Eu tinha uma lesão no manguito rotador. O que me fez enfrentar aí 6, 7 meses de fisioterapia intensa. No mínimo, eu fazia 3 vezes por semana. E por pouco, não fui para o bloco cirúrgico. Aí, um exemplo excelente da importância do exame de imagem e, com certeza, se você tivesse feito a ressonância mais precocemente, o que o raio-x não queria mostrar a lesão do manguito rotador, porque a radiografia simples, ela tem seu papel, ela Importante tem seu também. valor. Ela quer saber o quê? Existe alguma incongruência óssea, alguma luxação óssea, alguma fratura óssea, mas não vai muito além disso. As estruturas moles ali, que têm a sua importância fundamental, como o manguito rotador, como a bursa, como estruturas ligamentares, elas não vão ser visualizadas na radiografia. E aí entra o ultrassom, que poderia ter sido feito numa emergência, se não tivesse Antes acesso. mesmo da ressonância, você pode descartar ali Poderia dar uma olhada na ressonância. no ultrassom. Mas Na ultrassom. o ultrassom, ele depende muito da movimentação do paciente. Então, é um exame dinâmico. Eu preciso que o paciente me ajude na movimentação para expor determinado músculo, determinado ligamento. Eu preciso movimentar o paciente, preciso fazer com que ele mude a posição, abduza o braço, aduza o braço, levante o braço. No momento de dor, ele não vai conseguir fazer um exame de ultrassom adequado, né? Então, o seu segundo médico foi muito feliz nessa situação. Ele viu que você não teria condições de fazer um ultrassom porque você não ajudaria o médico. Então, o ultrassom osteoarticular, ele é uma parceria entre o médico e o paciente, porque eu preciso movimentar aquela articulação para estudar determinada estrutura ligamentar ou muscular de forma adequada. Mas muitas vezes esse paciente não vai aguentar, né? E muitas vezes o paciente não vai aguentar. Então, ele foi para o padrão ouro. Então, a ressonância é o padrão ouro, porque eu não preciso movimentar o paciente. Eu preciso de um bom aparelho, eu preciso de um bom técnico e eu preciso que o paciente coopere ficando imóvel durante a realização do exame. E aí entra a inteligência artificial. Fantástico, né? Então, muitas vezes o paciente não consegue ficar 15 minutos, 20 minutos no aparelho, porque aquela posição pode se tornar incômoda, mesmo não mexendo no ombro dele. E aí a inteligência artificial, ela veio para quê? Para me dar um exame de alta qualidade de imagem em tempos mais curtos. Então, hoje, na Gama Imagem, a gente já consegue fazer uma ressonância de ombro em 5 a 10 minutos. Olha aí. Então, Na minha época não foi aí, foi muito mais tempo. Tá vendo? Então, hoje, ainda bem, né, que você fez o diagnóstico, o médico provavelmente era um médico especialista na área de ombro, de ortopedia do ombro, né, que hoje, cada vez mais, a medicina está mais segmentada. E uma dica onde é a dor? De coluna, procura um médico de coluna. Procure um médico realmente que esteja habilitado no Conselho Regional de Medicina, que tenha o título de especialista naquela área para você ser bem cuidado. Hoje tem médico que só mexe com mão e punho, hoje tem médico que só mexe com joelho, tem médico que só mexe com ombro e cotovelo, na área de orteo. Calcanhar, né? Tudo. E a partir dali ele tomou a conduta. A fisioterapia é fantástica. Então, primeiro passo, né? Ele encaminhou você para a fisioterapia, deve ter dado medicações um pouquinho mais fortes para suas dores, né? Isso. E aguardou um pouco antes de se antecipar e dizer, não, é um tratamento cirúrgico, né? O exame deve ter mostrado essa situação. Vamos investir no tratamento mais conservador e vamos ver o resultado. Isso é uma conduta de um médico preparado, onde ele viu a sua situação clínica,
pediu o exame de forma correta e fez a reabilitação adequada, para você realmente ter a sua habilidade funcional de volta. Que não existe coisa pior do que você saber que você tinha aquele movimento, aquela situação antes e aquela sua impotência funcional não ser reabilitada. E que lhe incapacita, né? Porque assim, quanto tempo eu perdi, né? E aí, quando você está no lugar correto, né? Com os profissionais com um olhar mais clínico, mais habilitado para aquilo, poderia ter me tirado dessa situação mais rápido, né? Com certeza. É importante demais, assim, a gente procurar profissionais habilitados, clínicas que sejam credenciadas, aparelhos que te deem a possibilidade de fazer um exame correto, posicionamento correto, porque a partir dali o fruto, o resultado vai te caminhar. Olha como você está hoje. Se você não tivesse procurado um novo profissional, insistido naquele exame de raio-x que não iria... Mostrava muita coisa, né? Hoje você realmente tem uma história para contar, uma história boa. Agora sim. Doutor, em relação a essas doenças de artrose, artrite, né, dessa pegada mais óssea, como os exames de imagem conseguem também identificar de maneira precoce esses dois tipos de doença? Né? O ultrassom, ele evoluiu e avançou muito nisso. Então, hoje, as doenças reumatológicas, muitas vezes, em um passado não tão longe, existia somente a utilização da radiografia, o famoso raio-x, para ver as alterações ósseas. E essas alterações ósseas no raio-x, quando elas são identificadas num momento mais tardio, onde aquelas alterações elas já trazem um resultado de impotência funcional naquela articulação, dificultando a flexão, a extensão nos ossos das mãos, nas articulações maiores, como o ombro, o joelho, o cotovelo. E ultrassom com Doppler, nas doenças reumatológicas, hoje em dia, elas são muito utilizadas. É tanto que os reumatologistas já pedem muito de rotina isso, porque ele possibilita a detecção precoce. Aquele processo inflamatório da artrite, que se não tratada vai virar uma artrose. A artrose já é o processo degenerativo avançado. A artrite é o processo inflamatório agudo que pode ser tratado e evitar essa evolução. E aí o ultrassom com Doppler é um exame mais acessível, porque a ressonância tem seu valor, mas também financeiramente é um exame mais caro. E eu consigo fazer a avaliação com Doppler pelo ultrassom e mostrar o grau de inflamação daquela articulação, para o ortopedista, o reumatologista começar o tratamento e evitar o avançar da doença. A gente quer evitar o quê? A artrose. Então, é muito utilizado na artrite reumatoide e outras artrites também, para poder fazer tanto o diagnóstico daquele processo inflamatório, como o acompanhamento e tratamento. Então, o ultrassom com Doppler é muito utilizado nisso. Em algumas situações, a ressonância pode e deve ser utilizada. Então, eu tenho uma situação de um processo inflamatório que... Será que esse processo inflamatório está restrito às partes moles ou está avançando para a parte óssea? O ultrassom tem suas limitações. Então, eu tenho a suspeita de uma fratura, tenho a suspeita de um processo infeccioso. Aí, a ressonância ela deve ser utilizada. Então, cada exame de imagem tem o seu momento de utilização. Para quê? Para o benefício do paciente. Então, eu tenho o limite de resultados do raio-x, eu tenho o limite de resultados do ultrassom. E aí eu posso me utilizar da ressonância magnética para quê? Para poder me dar as informações mais corretas e antecipar o meu tratamento, como foi feito em relação ao traumatismo do ombro. Porque a ressonância vai me mostrar alterações ósseas, a ressonância vai me mostrar alterações ligamentares, a ressonância vai me mostrar alterações musculares e vai me nortear qual caminho eu devo seguir. É o caminho clínico, como houve da associação de medicamento, fisioterapia, ou é o caminho cirúrgico? Então, a ressonância hoje é o padrão ouro em muitas
patologias ortopédicas e do aparelho osteoarticular. Ela é mais completa, né? E aí, doutor, e quem quer avaliar tendão, né, ligamento, cartilagem, exames de imagem também específicos fazem esse acompanhamento? Fazem. Nós temos hoje na ressonância magnética a ressonância de joelho, o exame mais solicitado hoje na área de ortopedia, porque ela me dá exatamente essa capacidade. Então, ela vai onde o ultrassom não consegue chegar. Então, ligamentos mais internos são chamados ligamentos cruzados. Eu consigo avaliar muito bem pela ressonância. O ligamento cruzado é muito acometido pelos atletas também, exatamente, né? Atletas de alto nível e atletas de final de semana, né? Jogadores de futebol também, exatamente. Né? Beach tênis, jogador de futebol, aquela travada ali na hora da areia que você vai pegar a bola no seu futebol. De lesão é campeão de lesão. Ligamento cruzado. Ligamento cruzado. E aí, o médico vai te perguntar, qual é o seu potencial de atividade física? Você é um atleta de alto nível ou você... Não. Aí vai decidir aí se vai operar, se não vai operar, qual a metodologia. A ressonância vai ajudar também nessa decisão terapêutica. A ressonância vai ajudar muito bem nas lesões meniscais. Então, os meniscos são verdadeiras almofadas que ficam entre os ossos do fêmur, tíbia, para poder amortecer esse impacto no nosso dia a dia. Então, muitas dores que não são tratadas adequadamente estão relacionadas a essas lesões desses meniscos. E a ressonância me mostra muito bem isso. Coisa que o ultrassom não mostra e a radiografia também não mostra. Então, na área de ortopedia, a ressonância evoluiu e trouxe benefícios enormes. Na área de dores de coluna, a gente tinha comentado sobre isso, né? As discopatias, as fraturas que as radiografias, a tomografia não mostra. Aquela doença do disco que sai por um lado, sai para o outro, comprime o nervo e dá aquela dor que vai para a sua perna, né? Chamadas ciatalgias. A ressonância me mostra muito bem esse diagnóstico. Para quê? Para poder mostrar o norte do tratamento. Muitas vezes o tratamento clínico, mas muitas vezes o tratamento é cirúrgico. Então, eu consigo fazer o diagnóstico e fazer o acompanhamento também desse paciente. Doutor Rômulo, em relação à inteligência artificial, que a gente já sabe que é uma realidade, veio para ficar, está todo mundo usando, aplicando, trazendo para a sua realidade, algumas ainda inacessíveis, né? Mas uma das coisas que o senhor já bem falou aqui, que graças a Deus na Gama Imagem tem redução do tempo, né? Então, quanto mais equipamentos mais modernos, mais tecnológicos, já reduz o tempo. Tem outros benefícios também, como, por exemplo, a precisão, né, naquela imagem, as imagens mais nítidas, né? E aí vai deixar para o médico melhorar a vida do médico ali na hora de fechar o diagnóstico. Sim, a inteligência artificial é uma realidade. Ela melhora o tempo de exame, ela melhora a qualidade do exame. Então, com isso, eu reduzo o tempo do paciente dentro da clínica. Então, eu permito ele aproveitar melhor o tempo dele, com a família, com hobbies, com o dia a dia, e passar menos tempo fazendo exames, mas, ao mesmo tempo, fazer o exame dele mais rápido e com mais qualidade. A inteligência artificial permite ao médico ter imagens mais fidedignas, de maior qualidade, para fazer diagnósticos mais precisos. E os exames volumétricos. Então, na área de neurologia cresceu muito e na área de ortopedia também vai ser utilizada. Ela é muito utilizada para a volumetria cerebral. Então, nas doenças do aparelho osteoarticular, nas doenças degenerativas também, né, onde há uma redução volumétrica do conteúdo muscular, atrofia do Duchenne, essas doenças neuromusculares, onde você tem uma perda de massa, né, de massa muscular. Então, a gente consegue fazer o acompanhamento também longitudinal desses pacientes, para dizer e acompanhar se o tratamento está sendo efetivo ou não. Então, existem outros exames que também podem ajudar além da ressonância magnética. Então, a gente já falou um pouco aqui de densitometria óssea. Então, a densitometria de corpo total, ela me permite dizer, eu estou com perda na minha massa óssea, eu estou com osteopenia, eu já estou com osteoporose, e a partir dali eu traçar um tratamento para esse paciente. Mudança dos hábitos, perda de peso, melhora na ingestão de cálcio, melhora alimentar,
falar para ele que ele precisa melhorar o sono dele, etc. São os hábitos que vai impactar na qualidade de vida desse paciente, na longevidade desse paciente. Mas a densitometria de corpo total, hoje, ela me traz uma grande novidade. Ela consegue medir a minha massa muscular. Então, é importante a gente ter sempre essa balança entre massa óssea e massa muscular, massa magra e massa gorda. Então, a densitometria de corpo total, ela me diz se a minha massa magra, que é os meus músculos, estão de acordo com a minha idade, com a minha altura e com o meu peso. Então, eu consigo fazer o acompanhamento longitudinal desse paciente. Muito mais completo do que as bioimpedâncias, né? Muito mais completo e muito mais fidedignas, hoje já utilizadas na área de endocrinologia. Então, os endocrinologistas hoje já têm assertividade com a densitometria de corpo total para essa avaliação longitudinal com seus pacientes nas endocrinopatias. A gente vai se dirigindo aqui para o fim, mas eu queria fazer um parêntese sobre o assunto de ultrassom, né? O senhor já falou aqui, deu alguns exemplos da importância, né, de ultrassom. Que ele é mais preferível para alguns tipos de exame, né, do que outros, e eu queria reforçar um pouco disso também. E também a gente vê hoje, inclusive, a ultrassom sendo usada em muitas outras coisas, né? Tem ultrassom guiada, ultrassom na cirurgia plástica também. Então, a gente está vendo aí também o crescimento, né, tecnológico de várias técnicas avançadas em equipamentos de ultrassom também, né? Interessante a pergunta, né? A ultrassom ela evoluiu muito na parte osteoarticular. Então, a capacidade dos exames em detectar pequenas lesões, o manguito rotador, por exemplo, mas eu preciso da ajuda do paciente. Então, eu preciso da contribuição, porque para fazer um ultrassom de ombro, para fazer um ultrassom de cotovelo, um ultrassom de joelho, eu preciso movimentar aquela articulação para ter acesso àquele grupamento muscular ou aquele ligamento que eu quero analisar a integridade dele. Mas tem uma área que avançou muito no ultrassom, é o ultrassom dermatológico, como você falou, na cirurgia plástica, que eu consigo fazer um mapeamento facial para poder guiar o dermatologista, o cirurgião plástico, naquele procedimento estético. Guiar como? Guiar com mais segurança. Porque hoje, tudo em medicina, a gente tem que pensar na segurança do paciente. Então, os aparelhos melhoraram, as técnicas melhoraram, mas você tem que procurar profissionais habilitados e treinados para fazer seu exame. Não adianta um aparelho bom na mão de um profissional que não foi treinado. Então, o ultrassom dermatológico é excelente. Para quê? Para evitar as complicações. Não fazer aleatoriamente. E o tempo de recuperação também, né? Exatamente. E não fazer os procedimentos estéticos aleatoriamente. Então, hoje existe um procedimento no ultrassom dermatológico, que é o mapeamento facial, que você vai estudar as artérias e nervos da face daquele paciente. Para dizer ao cirurgião, ao dermatologista, olha, aqui eu posso fazer um procedimento, aqui eu não posso fazer esse procedimento. Para quê? Pensando na segurança e saúde do paciente. Para quê? Ele ter um bom resultado. Então, é uma associação. Então, o radiologista hoje, e o dermatologista e o cirurgião plástico estão trabalhando muito associados na área de estética, que foi uma área que o ultrassom evoluiu muito em relação aos transdutores, que conseguem avaliar muito bem essa área. É interessante o senhor estar falando, porque a gente vê muito isso em outras áreas, né? Então, essa junção aí de radiologia com outras especialidades da medicina já é uma realidade, né? Já é uma realidade. Grandes centros estão cada vez mais tendo o seu radiologista, o seu dermatologista trabalhando juntos em prol do paciente. Eu acho que a medicina é isso. A gente tem que fazer parcerias, a gente tem que trazer evoluções, oferecer a possibilidade de o paciente ter acesso a equipamentos modernos, uma estrutura adequada, treinamento de equipe, ambiente harmonioso, tecnologia, né? Que é importante, a tecnologia hoje na medicina, não dá para se afastar da tecnologia, para poder fazer uma medicina de qualidade. Então, a gente tem que parar com essa situação de oferecer uma medicina comum. Eu acho que você tem que ir pela vertente de oferecer o melhor que o paciente precisa e pensar sempre na segurança do paciente. Então, e para a gente finalizar, né, eu queria que o senhor falasse dessa importância
de quem está nos assistindo, de procurar, inclusive, o seu ortopedista, se nada contra, né, outros tipos de tratamentos paralelos, que existem vários, né, para tratar doenças, né, do aparelho locomotor, doenças ortopédicas. Existem N tratamentos hoje em dia no mercado. Mas para ele chegar, né, até a clínica Gama Imagem, como o senhor já bem falou aqui, ele precisa passar por um ortopedista, um profissional qualificado. E muitas vezes as pessoas se acostumam com a dor, né? A conviver com aquela dor, não sabe o que tem. Às vezes é só o início de até uma doença mais séria. E aí vai levando com a barriga e quando chega lá já é algo para ser tratado e não prevenido, né? Importantíssimo. Você falou num ponto crucial que você deve prestar atenção. Dor. Não é normal uma dor se prolongar. Aquela dor aguda que você dormiu em determinada posição, passou a noite desacordado. Então, aquela dor que vai durar em torno de 2, 3 dias. Mas quando essa dor ela passa desse tempo, né, ela já deve ser avaliada. Você já deve procurar um médico, seja ortopedista, seja clínico geral, seja reumatologista, para poder fazer uma avaliação adequada. Primeiro, o exame clínico, o exame físico, ver a potência articular e, a partir dali, os exames complementares, que serão sempre complementares, vão lhe ajudar. Vão ajudar você a achar a causa da sua dor e tratar a sua dor. Porém, você tem que procurar um profissional adequado para poder fazer o seu exame, seja ultrassom, seja ressonância magnética, um profissional que tenha habilidade e treinamento na área de diagnóstico por imagem. Esse médico é o radiologista. Esse médico fez uma residência em radiologia e diagnóstico por imagem e está treinado para poder fazer o melhor exame e cuidar da sua saúde da melhor forma possível. Doutor Rômulo, muito obrigada, viu, por mais um podcast, mais uma aula, mais um esclarecimento de tudo que a gente já vem vivendo aqui já no 6º episódio. Vai vir muito mais coisa por aí, né? Com certeza. Então, gente, antes de me despedir, né, oficialmente, queria convidar todo mundo a acessar o YouTube, acessar o Instagram da Gama Imagem, gamaimagem.cg, o site gamaimagem.com.br. Então, lá você vai ter notícia, informação, vai ter como agendar, pegar resultado do seu exame. E a Gama Imagem, que está localizada no centro de Campina Grande, lá no bairro da Conceição. Estaremos sempre esperando vocês. E acessem nosso Instagram, @gamaimagem.cg, para saber todas as nossas novidades. Então, a gente vai ficando por aqui e até o próximo episódio da Gama Imagem Podcast. Até lá!